Boa tarde, ouvintes da Rádio Jubilar de São Tomé e Príncipe. É assim que estamos a dar abertura a esta rúbrica que vai chamar, não é? Conhecer o clima para agir, que fará parte do seu cotidiano daqui para frente nas tardes de segunda-feira. Esta rúbrica que será promovida pelo projeto Cumprindo Promessa Climática em São Tomé e Príncipe, um projeto que é implementado pela Direção-Geral do Ambiente com financiamento e apoio técnico do PNUD. E nesta primeira edição teremos aqui como a nossa convidada a engenheira Sulísia Quaresma para poder falar melhor sobre este projeto e também sobre o propósito da realização deste programa na Rádio Jubilar. Sem mais delongas, vamos já aqui saudar a nossa convidada, a doutora Sulísia, e agradecer pela presença nesta que é a nossa primeira edição do programa Conhecer o Clima para Agir. Engenheira doutora Sulísia Quaresma, boa tarde e obrigado pela presença. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade que estão dando ao projeto, poder falar um pouco sobre as questões do clima e também terei a oportunidade de explicar um pouco o que é isto do projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe. Muito bem, a primeira questão que nós colocamos: em que circunstância nasce o projeto Cumprindo Promessa Climática em São Tomé e Príncipe? Exatamente. O projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe é um projeto que está sendo implementado pela Direção-Geral do Ambiente com o apoio técnico e financeiro do PNUD. Ele teve seu início em maio de 2020 e deveria ter o seu término em dezembro de 2021. Mas por causa de algumas questões, mesmo da situação pelo qual nos encontramos, ele teve mais uma extensão de 6 meses, ou seja, o projeto vai até junho de 2022. É um projeto que exclusivamente visa estabelecer um sistema nacional de monitorização, reporte e verificação robusto, que vai possibilitar o país cumprir com as suas obrigações de garantia, poder rever as suas contribuições nacionalmente determinadas, que são as NDCs, na sigla inglesa, e também o projeto tem uma vertente de transformação de ação climática, que é envolver o emprego, ou promover o emprego jovem, o empoderamento das mulheres, o aprimoramento dos fluxos financeiros e também o envolvimento do setor privado. São esses 4 grupos-alvos que o projeto vai focar em grande parte das suas atividades. Este projeto ele surge de uma iniciativa global a nível do PNUD, onde em 2015, no Acordo de Paris, vários países se comprometeram a tomar medidas urgentes necessárias para limitar o aumento médio da temperatura global a 1,5 graus Celsius. E como o aquecimento global já está causando mudanças duradouras, o nosso sistema climático tem ameaça vidas e o meio de subsistência, ou seja, faz todo sentido começarmos já a agir todos para que evitemos ou mitiguemos os efeitos das mudanças climáticas. Este projeto global está sendo desenvolvido em 119 países, né, no qual São Tomé e Príncipe faz parte. Ou seja, esses países podem melhor aprimorar as suas promessas climáticas que foram alinhadas e que foram introduzidas nas suas contribuições nacionalmente determinadas, no qual São Tomé elaborou em 2015, submeteu a sua primeira, e agora em 2021, em julho de 2021, nós submetemos
a nossa NDC atualizada, com novas metas ou metas atualizadas daquilo que o país pretende implementar nos próximos 10, 15 anos, né, até 2030. E quais são essas metas ou essas obrigações ou as promessas, podemos assim dizer, quais são as promessas? Bom, aqui em mente eu não tenho as metas elas bem claras, mas eu sei que no documento aborda metas em diferentes setores, Exato. como o setor da energia, recursos hídricos, o setor de transporte, questão da mobilidade sustentável. Exatamente. Tem também o setor dos resíduos e a agricultura. São basicamente pesca, são os setores que são considerados setores prioritários e vulneráveis no âmbito das mudanças climáticas. Então, a doutora acha que nós precisamos de nos consciencializar o quanto antes para poder não agravar ainda mais a situação em que nós assistimos, não é? Sim. A sensação que nós temos é que as pessoas ainda não querem consciencializar que o cenário é complicado e pode ser devastador, sobretudo para a nossa ilha, não é? Que é tão pequenina e que é uma das ilhas mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, segundo um estudo que nós tivemos acesso. Exatamente. Muitas pessoas questionam, o que é isto, as mudanças climáticas, Santo Tomé está a participar na COP, Santo Tomé é um país pequeno, será que isto é para nós? As pessoas questionam. Claro que nós somos um país, por sermos uma ilha, somos um país com 2 ilhas e somos pequeninas no meio do oceano, claro, devemos nos preocupar realmente pelas consequências do aquecimento global, porque nós sabemos que a Terra está ficando o planeta está ficando mais quente, a Antártida, mesmo a Groenlândia, o gelo que ali estava armazenado em forma de a água estava armazenada em forma de gelo, ela está derretendo e, claro, essa água tem que ir para algum lado. E tratando-se de ilhas como nossa, eu acho que acaba sendo uma ameaça para nós. Não é para assustar, não é para nós nos assustarmos, mas diretamente é mesmo sim para não nos assustarmos e começarmos a ter medo. E, aliás, se os países grandes, maiores, estão com esse receio, estão com esse medo e estão a implementar algumas medidas de forma a reduzir o avanço do aquecimento global, que fará nós que somos mais pequeninos ainda. Então, é toda a importância estarmos, sim, acompanhar todas essas conferências, estarmos de perto daquilo que se negocia, quais são os benefícios que o país pode ter, visto que o país não é de forma direta. Nós emitimos, mas aquilo que nós emitimos, as nossas florestas têm a capacidade de sequestrá-lo. Ou seja, do momento, mas o estudo aponta que se nada for feito, nós já começamos a ter problema nesse aspecto. Sim. Se nada for feito, nós já começamos a ter problema, porque nós não damos importância às nossas florestas, mas claro, sabemos que as nossas florestas, para além de nos dar alimento, para além de nos dar o ar, para além de nos dar alguns benefícios mesmo em termos de saúde e etc., ele também tem uma componente de sequestração do carbono. Exato. E se elas têm a capacidade de sequestrar o carbono, mas se nós também começarmos a devastar, a desflorestar, a degradar as nossas florestas da forma como fazemos, claro que essa capacidade que ela tem de sequestração de carbono vai diminuir em grande escala e aí sim as nossas emissões começarão a ser mais sentidas a nível mundial. Mas atualmente nós ainda continuamos a ser um país sumidouro. Nós continuamos a ser um país sumidouro pelo que
também não podemos ficar tão confortáveis em não implementar medidas só pelo facto que as nossas florestas acabam sequestrando grande parte do dióxido de carbono, porque existem outros gases com efeito de estufa que provêm de outras fontes que não são capturadas pelas nossas florestas, né? Nós temos, por exemplo, o gás metano, que também são produzidas nas nossas lixeiras, que estão espalhadas por todo lado, provém do setor dos resíduos e que contribuem e que acaba sendo o segundo maior emissor a nível de gases em São Tomé e Príncipe. Não é para criar medo, como nós já que abordamos, mas é para alertar. Quais são as consequências dos efeitos das mudanças climáticas que nós já podemos assim ver aos olhos nus em São Tomé e Príncipe? Exatamente, nós já conseguimos sentir, né? Eu acho que qualquer cidadão, sobretudo, já começa a sentir que faz mais calor, já começa a repercutir na nossa agricultura, há terrenos que deixaram de ser produtivos, há terras que ficaram abandonadas pelo facto de não existir água, há algumas das nossas nascentes que secaram, rios que começaram a diminuir os seus caudais. Então, nós já começamos a sentir e isso repercute na economia nacional, né? Então, os efeitos são vários, né? São vários, não só a nível ambiental, como também a nível social, a nível econômico. Perfeitamente. Voltando aqui à questão do nome do projeto, Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe, temos aqui duas palavras, não é, chaves, não é? Que é a questão de cumprimento e da promessa. E certamente que o país não dispõe de recursos financeiros para cumprir, não é, as promessas todas. Certamente que terá que contar com parceiros internacionais para cumprir essas promessas. Quais são os parceiros, não é, que têm estado a dar está a andar de mão dadas com São Tomé e Príncipe no cumprimento dessas promessas? Nós temos o PNUD, temos a UNEP, que é o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, temos também a ONUDI, a Organização Nacional das Nações Industrial. Temos também outros parceiros, temos, por exemplo, na Ilha do Príncipe, eles têm um projeto que está sendo financiado, um projeto ligado ao ambiente e mudanças climáticas, está sendo implementado, que foi financiado pela Agência Portuguesa do Ambiente, quer dizer, a cooperação portuguesa também tem participado, tem apoiado o país também nessa... E existem fundos também pelo qual o país tem beneficiado de alguns projetos ligados ao ambiente e mudanças climáticas, que é o GEF, que é o Fundo Verde para o Clima. Então, são vários parceiros. E em termos da sociedade civil, qual tem sido a contribuição da sociedade civil neste processo? Exato. A sociedade civil ela ainda não se sente parte do processo. Eu acho que por isso que o projeto Cumprindo a Promessa Climática tem a função, tem o objetivo de falar, de explicar, de fazer com que as pessoas se sintam mais envolvidas, fazer com que ninguém fique para trás, cada um se reveja nas ações que devem ser implementadas para todos nós nos adaptarmos aos efeitos das mudanças climáticas, porque os efeitos não fará mal só a mim, fará mal ao país inteiro. Então, há toda a necessidade de todos estarem informados, todos saberem o que é isto das mudanças climáticas, quais são as consequências, para que também estejam preparados, né? Porque, como se diz, o direito à informação, isso está consagrado não só na nossa Constituição da República, mas também na Lei Base do Ambiente, 1099, está lá este direito com que as pessoas devem ser informadas. Então, eu acho que o projeto
vai ter esse papel de poder informar, envolver, de forma que todos estejam engajados nesta causa. Então, é neste propósito de falar e explicar para que haja envolvência que surge o programa Conhecer o Clima para Agir. Exatamente. Agora, por que este nome Conhecer o Clima para agir e não um outro nome? Certamente que tem algum simbolismo por trás deste nome. Sim. O conhecer o clima para agir. Se muitas das vezes eu não dou passos, eu não me envolvo, eu não me engajo pelo simples facto que eu não conheço essa temática, é-me desconhecido. Exato. Mas se nós realmente queremos que todo santomense esteja envolvido, esteja alertado para os efeitos das mudanças climáticas e possa ter um papel para contribuir na implementação dessas medidas, dessas metas, eu acho que todos devem conhecer o que se está a fazer, o que é isso das mudanças climáticas, como é que eu, cidadão, me revejo, como é que esses impactos afetam a mim, afetam a minha família, afetam o santomense e afetam o mundo, claro, porque nós não podemos nos isolar do mundo inteiro. Fazemos parte desta aldeia global. Exatamente. Então, hoje é agir local, mas exatamente. pensando globalmente. Então, eu acho que este programa ele vai ser bom, porque vai ser oportuno nós aproveitarmos e falar um pouco sobre os diferentes setores da economia nacional, como é que esses setores se sentem ameaçados, os impactos significativos que os efeitos das mudanças climáticas repercutem nesses sectores. Nós teremos a oportunidade de trazer para cá técnicos, especialistas que irão explicar de forma mais específica e temática como é que o setor pode contribuir para mitigar ou para adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. E também nós gostaríamos que também fosse um pouco interativo, que as pessoas também lá em casa que tivessem algumas dúvidas, algumas questões de algo que nós não abordamos nos nossos programas, possam também interagir com a rádio e nós fazemos chegar ao cidadão todas as respostas que serão merecedoras da nossa apreciação. Também o projeto coloca à disposição do público uma página na rede social Facebook, onde diariamente vai lá postando as informações relacionadas assim com o clima, e também quem quiser deixar a sua contribuição pode fazê-las, não é? Através da página oficial do projeto, cumprindo a promessa climática em São Tomé e Príncipe. Para dizer que a página no Facebook tem o nome só de Promessa Climática. Quem estiver interessado pode assim acessar esta página no Facebook e deixar lá a sua mensagem, deixar lá também a sua preocupação, de modo que todos nós juntos possamos contribuir para que essas consequências não possam ser assim tão drásticas em São Tomé e Príncipe. Voltando a esta questão da comunicação, eu acredito que não é somente este programa que o projeto tem em carteira no ramo da comunicação. Também temos informação que recentemente realizou uma ação de formação para os técnicos jornalistas da comunicação social em São Tomé e Príncipe. Qual foi o grande pano de fundo desta ação de formação? Ela só cingiu na teoria ou também os participantes tiveram a possibilidade de ir ao terreno e ver a situação com os seus olhos e poder depois produzir notícias ou crónicas ou reportagens sobre estes assuntos? Exato, foi uma formação, a segunda, né? Nós iniciamos uma primeira, depois agora essa foi complementar. Foi bastante bom, pelas reações que nós tivemos dos participantes. Foi uma oportunidade em que os participantes conseguiram
a se aperceber do real problema à volta das mudanças climáticas. Muitos desconheciam sobre o que o país realmente está a fazer neste domínio, porque há muitas coisas que são feitas, mas acaba muitas vezes não chegando a informação de todos e fica-se com a sensação que o país não está fazendo nada na temática. E teve também uma componente prática, onde os participantes tiveram a oportunidade de visitar, ver os efeitos reais de forma visível, em loco, as emissões. Por exemplo, uma das visitas foi na Lixeira de Penha, onde conseguiram se aperceber do real problema à volta da Lixeira de Penha e como é que ela contribui significativamente para as emissões, não só do metano, como também do dióxido de carbono, através da queima a céu aberto que é feito naquele local. E acredito que os jornalistas, os técnicos da comunicação social que tiveram a oportunidade de participar nessa formação, saíram mais engajados, mais motivados, com mais conhecimento, porque a comunicação social tem um papel extremamente importante nessa questão das mudanças climáticas. É a peça fundamental na passagem de informação, de saber informar. É necessário a consciencialização. Durante os programas na rádio, mesmo na televisão, se puder, não de forma muito ampla tocar nesse assunto, mas tocar o cidadão para sensibilizá-lo na mudança de comportamento, porque nós não podemos continuar a comportar-nos e agirmos da forma como a gente vem se comportando, né? Eu acho que já está na hora de santomense começar a mudar um pouco, porque antes já tínhamos esses bons hábitos. É isto que Antigamente já tínhamos esses bons hábitos. Nós perdemos. E com a industrialização e desenvolvimento, claro, né, fomos perdendo as boas práticas. As boas práticas que na altura eram boas práticas ambientais, de proteção mesmo do nosso meio ambiente. Hoje perdemos-las e há toda a necessidade de voltar a recuperar. Por isso que o envolvimento dos jovens, das crianças, que são o futuro da manhã, é extremamente importante, porque o que se faz hoje vai repercutir no futuro deles, no amanhã. Então, eles têm que estar envolvidos, eles têm que acompanhar o que os mais velhos estão a fazer. Exatamente. Que não vai comprometer a vida deles no futuro. Já que tocou na questão de boas práticas do passado que nós fomos perdendo com a questão da industrialização, temos a questão das bicicletas. Antigamente víamos jovens, mesmo casados, namorados, a passear em bicicletas. Os mais velhos faziam quilómetros de distância de bicicletas. E hoje nós deixamos de ter esta mesma prática, e a consequência desta mesma prática é o aumento do trânsito que nós não tínhamos outrora no centro da cidade, aumento das doenças crónicas não transmissíveis, bem como outras consequências que nós fomos tendo pelo facto de nós deixarmos esta prática para trás. E acreditamos que é preciso que na questão do transporte seja feita também uma intervenção para evitar este aumento do trânsito que nós temos, sobretudo às 7, às 8, às 12, às 13 e às 17, momento de pico. Há um momento que passa para. Que é o momento de pico onde se contribui mais para a liberação, a produção de dióxido de carbono para a nossa atmosfera. Nós sabemos que o setor do transporte é um dos setores que contribui para as emissões, né, que nós santomenses, e não só se produz. A questão das bicicletas é pertinente, é bom nós voltarmos a resgatar. Aliás, é uma das medidas que está implementada, foi posta esta medida como incentivar o uso das bicicletas como uma das medidas na nossa contribuição nacionalmente determinadas, na nossa NDC. Exato. Por isso, qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer instituição pública ou privada que incentivar
o uso das bicicletas, não só para a saúde, para o desporto, como uma forma mesmo de melhor circular, às vezes, melhor se mover, deslocar na nossa cidade. Mas, claro, nós sabemos que para nós promovermos essas ações de uso de bicicleta, há um outro tipo, temos que trabalhar em outras infraestruturas. A questão da temos ciclovia. Exatamente, temos que dar segurança às pessoas que vão realmente optar por deixar o seu carro em casa ou optar por não comprar um carro e comprar uma bicicleta. Então, essas medidas elas são boas, mas elas devem ao mesmo tempo acompanhar de outras medidas que promovam a segurança na utilização dessas tecnologias. Então, é por isso é preciso que haja o engajamento de todos os setores. Não é só preocupação da Direção-Geral do Ambiente. Não, as mudanças climáticas diz respeito a todos nós. Todos, cada aquele agricultor, aquele pescador, aquele político, aquele técnico, aquela mãe, aquele pai, aquela criança. Qualquer um de nós sofre ou sofrerá as consequências do aquecimento global. Por isso que isso é um problema que diz respeito a todos nós e não pode ser só de um único setor. Ele deve ser, é uma questão transversal. Perfeitamente. É uma questão transversal, então todos os setores afetos devem se juntar e alinhar as políticas, alinhar as ações com base nas políticas nacionais e internacionais para que realmente elas tragam impacto na sociedade e para que a sociedade também veja os bons resultados dessas ações no seu dia a dia. Um exemplo simples, não é? De que podemos ser afetados na agricultura. Se nós temos empobrecimento do solo, a diminuição de água, certamente que vai condicionar a agricultura e a produção diminui e teremos pouco produto para colocar no mercado para a população consumir. Então, compromete a segurança alimentar. Então, é um ciclo, como se diz, as peças elas são muito ligadas umas às outras, que não vale a pena nós só trabalharmos na parte econômica, social e esquecermos o ambiental. São os 3 pilares da sustentabilidade. Nós, quando falamos ou pensamos, estamos a pensar num país a se desenvolver de forma sustentável, esses 3 pilares da sustentabilidade devem estar assentes em qualquer política nacional. Quero sim desenvolver a economia nacional, maxificar, queremos melhorar as condições de vida das pessoas, mas nós não podemos esquecer deste pilar que é importante, que é o pilar do ambiente. E também, ainda no ramo da questão do acesso à informação, temos informação que o projeto tem estado também nas escolas. Exato, nós já fizemos algumas ações de sensibilização, teatro, temos outras ações ainda em carteira que não foram, já fizemos concursos, aliás, o logotipo do projeto teve envolvimento dos estudantes. Foi um concurso a nível nacional entre as escolas, onde foram os próprios alunos que desenharam e o logotipo, o vencedor é que ficou o logotipo do projeto. Aí nós já estamos a implicar em todo o processo do projeto os estudantes, que são as crianças, os jovens, são eles que, como se diz, ainda podemos mudar a mentalidade com alguma facilidade. Os mais velhos é muito mais difícil. E nós colocamos ainda mais uma pergunta, doutora Celisa. Quais são as grandes dificuldades na implementação desse projeto em São Tomé e Príncipe? Bom, de momento, dificuldades, o projeto não tem. Tudo que nós temos em carteira para ser desenvolvida, vamos implementar. Sabemos que também temos algumas limitações, mas que eu poderia ver a questão de dificuldades na implementação de muitas ações que nós identificamos como medidas de adaptação, de mitigação no âmbito das mudanças climáticas. Nós precisamos de ter instituições mais fortes. Exatamente. Nós precisamos de melhor coordenarmos
as instituições trabalham muito de forma isolada uma das outras. Há necessidade de haver uma coordenação nacional sobre o clima e sobre o ambiente em São Tomé e Príncipe. Alguém deve coordenar, deve supervisionar, deve saber quais são as ações que cada um vai fazendo e como é que realmente elas vão repercutir no ambiente. Porque não vale a pena fazer só por fazer. Então, há essa necessidade de fortalecer as instituições, uma maior coordenação, claro, tem que haver uma maior orçamentação público, né? Como eu posso dizer, no nosso OGE, as instituições devem também ter um olhar crítico sobre a questão do ambiente, das mudanças climáticas, orçamentar rúbricas específicas para fazer face a essas duas, ambiente e mudanças climáticas, porque ficamos sempre dependentes de projetos e a nível interno não mobilizamos nada a esse respeito. Por isso que eu acho que mobilizamos, eu estou falando no sentido financeiro, porque sempre existe a mobilização técnica, né? Temos os nossos técnicos. Mas também, exato, não basta somente mobilizar os técnicos. Sim, exatamente. Nós precisamos de munir os técnicos de meios para eles poderem executar. E esses meios são vários, né? Meios técnicos, meios também financeiros. Os técnicos precisam também se sentirem partes do processo e devem ser também motivados, porque verifica-se que há uma grande desmotivação, por vezes, por parte de muitos técnicos, né, que vão querer pôr em prática aquilo que realmente sabem que é o correto e que aprenderam, mas pelas dificuldades institucionais não é possível e não é permitido implementar as suas tarefas da forma mais adequada. Nós temos N desafios, mas eu sei que se nós nos concentremos e comecemos a ver as questões do ambiente e das mudanças climáticas com um olhar mais crítico, começar a estar na agenda prioritária das decisões a nível governamentais, eu acredito que o país vai se desenvolver de forma sustentável. E também para realçar de que essas questões das mudanças climáticas, os efeitos são negativos, sim, mas ele pode ter um outro lado bom, que pode ser benéfico, que é o país pode se desenvolver na parte, não só na parte ambiental, em termos de oportunidade, pode se transformar uma oportunidade para o país, em termos de projetos e em termos mesmo de reforço de capacidade institucional e financeiro. Por isso que nós devemos ver, nos concentrarmos, estarmos organizados e aproveitar dessas oportunidades que entram para o país em termos de donativos e, ao mesmo tempo, desenvolver o país e pôr em prática e que sejam realmente ações com alguma sustentabilidade. Né? E vimos uma questão que é a questão também que o país pode aproveitar com esses efeitos das mudanças climáticas, tem a ver com a questão da urbanização. Em Santa Catarina, nós vimos que o projeto, o ACA, não é um outro projeto também, criou uma rua onde vai poder alocar as pessoas que estão sendo ameaçadas. E isto, quem ganha com isso é o país, porque nós teríamos a questão da urbanização, que é um problema em São Tomé e Príncipe. E tive essa possibilidade de locar para Santa Catarina, vi aquela rua e aquilo as pessoas acabam melhorando as suas condições de vida e ao mesmo tempo acabam tendo uma melhor infraestrutura habitacional mais resistente. Sim, a questão da urbanização e saneamento conseguimos combater com esses projetos, sobretudo na localidade de Santa Catarina. Por isso temos que ver como temos que trazer para nós como uma... E eu acredito, por exemplo, eu vejo a Ilha do Príncipe, por exemplo, tem se desenvolvido, tomando como um dos pilares básicos e principais a questão ambiental. E hoje tem se desenvolvido vários projetos na Ilha do Príncipe, na vertente ambiental, e que tem melhorado algumas condições que claro, só com o nosso orçamento não seria possível nós fazermos. Então, é necessário que realmente a gente traga as questões ambientais e de mudanças climáticas para a prioridade nacional. Né? Perfeitamente.
Doutora Solisa, nós estamos já a terminar esta primeira edição, a edição que marca o arranque deste programa aqui na Rádio Jubilar de São Tomé e Príncipe. É um programa que vai ser emitido todas as segundas-feiras, das 14 até as 14h30, com uma reposição às quartas-feiras. Quem não tiver a possibilidade de acompanhar o programa às segundas-feiras, terá às quartas esta possibilidade para poder interagir ou saber daquilo que nós estamos a falar sobre clima e ambiente em São Tomé e Príncipe. Colocamos aqui esta grande questão que tem a ver com a COP26. Decorre neste momento, já na sua fase final, a COP26, esse evento que decorre na Escócia, onde mais de 197 países, creio eu, tomam parte nesta atividade. São Tomé e Príncipe também, mesmo na sua pequenez, está lá presente. E a questão que surge, até que ponto, não é? Até que ponto as questões que estão sendo debatidas na COP interessam a São Tomé e Príncipe? Exato. Bom, isto da COP, né? Falou-se tanto nessas últimas semanas da COP26. O mundo praticamente parou mas pronto, a COP26 é a COP26 da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Exato. Porque existem várias outras COPs no âmbito de outras convenções, pelo qual também o país ratificou. A COP26 da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas é uma conferência das partes, onde as partes são os países, né? Signatários, se juntam para tomar decisões à volta do clima. E claro que essas decisões têm que ser por consenso. E que por vezes não se consegue chegar a um consenso, porque nós temos aqui os países altamente industrializados que dependem das emissões, de emitir para se desenvolver. E há aqueles também, como se diz, a justiça climática, né? Falando da justiça climática, será que nós, santomenses, por exemplo, é justo nós estamos a sofrer as consequências das mudanças climáticas, visto que nós não temos grandes indústrias e que contribuem para as emissões globais? Então, há essa questão da negociação, das discussões. São Tomé e Príncipe é bom estar presente para que ela saiba, para que o país saiba o que se está a fazer, as decisões que se está a fazer, e para nós também defendermos. Temos uma posição, claro, nós não estamos sozinhos, normalmente o país participa sempre em grupos, porque há grupos regionais, né? Há grupos africanos, há grupos CIDES, há grupos, um exemplo do grupo lusófono, há vários grupos, e São Tomé, claro, se alinha sempre às decisões que se tomam no grupo CIDES, que são estados insulares, como São Tomé e Príncipe, que sofrem as mesmas consequências que nós sofremos, têm as mesmas características, por vezes físicas, são ilhas, são pequenas, e têm as mesmas preocupações. E São Tomé e Príncipe sempre alinha-se a esses grupos onde discutem e tentam reverter. Olha, nós não emitimos, então tem que haver alguma forma de compensação para que nós nos adaptemos aos efeitos das mudanças climáticas. Porque o que está sempre na mesa é: vocês emitem, nós não emitimos, mas nós queremos, como compensação, algo que possamos nos adaptar, porque já sabemos que os efeitos já se faz sentir, nós não conseguimos travar para já, então, em compensação, nós queremos nos adaptarmos e que vem para o país através de projetos. São esses projetos de adaptação e de mitigação no âmbito das mudanças climáticas, não só nas zonas costeiras, como também, por exemplo, instalação de painéis fotovoltaicos. Nós acabamos ficando menos dependentes dos combustíveis fósseis, reduzimos as nossas emissões e, ao mesmo tempo, incentivamos o uso de tecnologias limpas. Sim, doutora Solisa, já mesmo na ponta final,
nós gostaríamos que a doutora pudesse assim, deixar uma mensagem para tocar na população, na sociedade civil, sobre a necessidade de nós mudarmos o nosso chip concernente às questões climáticas, porque ao longo da conversa fomos realmente ver algumas consequências e que o cenário também não perspectiva melhoras se não houver uma intervenção já e agora de todos os setores. Então, nesse sentido, gostaríamos de ficar com esta mensagem da coordenadora do projeto, alguém que está no terreno, que está a par da situação, de modo que juntos possamos engajar nesta luta que é nossa e que é de todo o mundo. Exatamente. É isto que as palavras que eu gostaria de deixar é que as pessoas vão gostar de certeza do programa, vão ficar mais informadas, aquelas que já têm a informação, se calhar vão reforçar as informações que já dispõem. Nós vamos ter várias pessoas que estarão cá com um domínio de expertise diferente e que falarão de forma muito mais específica, muito mais detalhada, entrarão mais a fundo em algumas questões que aqui eu só falei assim de forma um pouco alargada e abrangente, e queria deixar essa mensagem de que o país é nosso, todos nós temos que dar a nossa contribuição de alguma forma, cada um no seu âmbito, no seu trabalho, no seu lugar, no seu canto, pode e deve contribuir para as questões ambientais a nível de São Tomé e Príncipe. Por isso que eu, mais uma vez, eu agradeço à Rádio Jubilar por esta oportunidade de estarmos cá e podermos brindar um pouco aos ouvintes sobre o que é isto do ambiente e das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe. Muito obrigado, doutora Solisa Quaresma, a nossa convidada nesta que é a primeira edição do programa Conhecer o Clima para Agir. Este programa que é apresentado às segundas-feiras e com reposição às quartas-feiras às 14 horas. Em nome da equipa que trabalhou na produção e realização deste programa, Gil Vaz e Edmilton Conceição, com a coordenação da doutora Solisa Quaresma como coordenadora do projeto. Se pode dizer? Engenheira, gostaria só uma vez. Fica já difícil mesmo para a gente. Depois eu só coisa à parte, tá bom? Com o projeto. Exatamente. O projeto cumprindo. Com a doutora Solisa Quaresma, a coordenadora do projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe, e a direção da Rádio Jubilar. Marcamos o encontro para a próxima edição com mais um tema pertinente sobre o clima e o ambiente em São Tomé e Príncipe.